Meus irmãos, nós estamos falando no mês da família sobre esse tema, reconectando a família. E não é conectando, é reconectando. Então eu queria que você pensasse, quando o Espírito Santo de Deus ministrou o coração do Abidiel sobre esse tema, Deus queria e quer falar conosco algo precioso. E eu gostaria que você pudesse olhar para esse tema e falar: o que esse tema faz sentido para a minha vida? Reconectando a família. E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Colossenses 3. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Colossenses 3, versículo 12 até o versículo 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Senhor, nós já oramos, e nós aqui concordamos com as orações que foram feitas, e o Senhor é o cabeça dessa igreja. Então ministra aos nossos corações, que possamos ser fiéis à Tua palavra, e possamos agradar o Senhor neste culto, e agradando o Senhor certamente, a glória do Senhor se manifestará em nós. Abençoe cada um que está aqui, Deus. Me instrui, Deus, através do Espírito Santo, e me ilumina para que possamos ser fiéis ao Senhor, e a igreja seja edificada no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. A gente leu esse texto e eu gostaria de, antes de começar a mensagem de aplicação prática para a nossa vida, a gente precisa saber um pouquinho do contexto dessa mensagem. Essa mensagem é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo na prisão em Roma. E ele está escrevendo à igreja de Colosso, que foi fundada por Epáfras. E a igreja de Colosso estava recebendo uma influência em várias áreas, aonde estavam discutindo algumas coisas que tiravam a suficiência de Cristo para a salvação. E apóstolo Paulo vai combater através dessa carta e vai levar uma informação. A igreja estava sendo atacada com uma influência de Colosso, que era do misticismo, do legalismo judaico, das filosofias gregas e da espiritualidade sem cruz. Naquela época, essa igreja de Colosso estava sendo atacada, para que tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha feito na vida daquela igreja, eles também voltassem a algumas práticas antigas, por causa das tradições. E apóstolo Paulo, sabendo dessas notícias, ele vai enviar uma carta e vai tratar nessa carta que Cristo é suficiente. E eu queria que você pudesse ler comigo uma das coisas que o apóstolo Paulo vai falar nessa carta, que vai trazer ao nosso coração que a nossa família deve estar reconectada, porque Cristo é suficiente. E eu queria convidar você para ler Colossenses 1 comigo, versículo 13. Paulo vai sempre nessa carta exaltar que Cristo é suficiente para a nossa salvação e para tudo na nossa vida. Ele vai dizer assim:
1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite relembrar sobre a minha vida, sobre a nossa família. O tema dessa mensagem é: Cristo é suficiente para a minha vida e para a minha família. Quando a gente lê sobre tudo que Cristo fez por mim e por você, a gente precisa recordar quem nós éramos. E apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai deixar bem claro qual era a roupa que nós estávamos vestindo antes de sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Qual era a roupa? O que era a roupagem? O que estava em nós? Como nós éramos? Mas, se você olhar no versículo 12, ele vai mostrar para mim e para você que nós fomos o quê? Revestidos. Ele tirou aquela roupa de pecado, de pensamentos, de ideias, de coisas que não agradavam. E agora ele fez o quê? Ele reveste a gente como o quê? Olha que coisa linda. Como eleitos de Deus, santos e amados. É profundo demais. Ou seja, eu não era, agora eu sou, porque Cristo é suficiente na minha vida. E pela graça do Senhor, o que eu recebi? Aonde eu merecia a condenação, o inferno, porque eu nasci no pecado original, mas agora, por Cristo ser suficiente na minha vida, eu sou revestido de quê? Eleito de Deus. Isso não é mérito meu, isso não é mérito seu, isso não é mérito nosso, mas é obra do amor de Deus na eternidade. Nós somos eleitos. Por sermos eleitos, nós somos o quê? Santos, separados pelo nosso Deus. E por nós sermos separados pelo nosso Deus, nós somos o quê? Amados. E é muito importante, eu e você, lembrar que nós somos amados do Senhor. Porque quando eu lembro quem eu era e que eu não fiz nada para merecer, e que agora eu recebo pela graça do Senhor, ser eleito, ser separado e ser amado, isso tem que mudar completamente a minha vida interna. Tem que mudar completamente a minha visão egocêntrica. Tem que mudar completamente que eu não tenho condição de fazer nada,
mas como Cristo é suficiente para tudo, eu, cheio do amor de Deus, eu posso fazer muitas coisas para glorificar a Deus. Ou seja, a primeira mensagem aqui nesta noite, que eu preciso lembrar o que eu recebi sem merecer. E isso é um indicativo na minha vida, para eu depois botar em prática o imperativo, que o apóstolo Paulo vai trazer de mensagem para mim e para você. Ele não começa com o imperativo, você tem que fazer, você tem que agir, você tem que praticar. Não, primeiro ele vai te mostrar o indicativo nas nossas vidas. E o indicativo nas nossas vidas é: eu recebi, eu estou revestido de quê? De amor, pela graça do Senhor Jesus. Agora, por que eu recebo isso? E como eu faço com tudo isso que eu recebi de graça de Jesus? Ele vai falar para mim. Agora, nós devemos, sabendo quem nós somos, sabendo que fomos cheios, agora nós devemos usar em nossas vidas o quê? Olha que lindo, versículo 12. Ternos de afeto de quê? De misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eu recebi o amor de Cristo. Cristo é suficiente em mim. Como Cristo é suficiente em mim, como Cristo é suficiente para a minha família, eu preciso encher de quê? De virtudes vindas do Senhor. Quais? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A misericórdia aqui é interessante, porque quando a gente olha para Jesus, Jesus teve misericórdia do povo que padecia. E a misericórdia aqui não é ter dó. A misericórdia aqui é ter amor, é ter atenção, é se importar, é praticar atos que glorificam o nome do Senhor. Às vezes nós temos misericórdia, mas aquela misericórdia já passa. Como eu sou amado de Deus, como Cristo é suficiente para mim, eu preciso olhar para a minha vida, e primeiro o Senhor está trabalhando na minha vida, e eu preciso olhar sensivelmente para cada situação que chega na minha vida e falar: como Deus quer que eu glorifique Ele nessa situação. Muita gente fala assim: nossa, eu estava no lugar errado. Nossa, para que eu estou aqui? Não. Cristo é suficiente em nossas vidas. Se você está ali, é porque Deus quer usar cada um de nós naquela situação, naquele momento, com misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão. E sobre mansidão é lindo, porque mansidão aqui, quando você vai estudar sobre mansidão, sabe como é? Quem já viu um cavalo bravo aqui? Como que é um cavalo bravo? Alguém monta num cavalo bravo? E mansidão é isso aqui. Agora você sobe num cavalo manso, não sobe? Ele foi o quê? Amansado. Quando Cristo é suficiente em nós, Ele vai nos amansar. Para que nós possamos o quê? Praticar o quê? A mansidão. Ou seja, dentro de nós não tem mansidão. Dentro de nós, se mexer com a gente, vai conhecer verdadeiramente a gente. Mas como nós despimos do velho homem, e agora nós estamos em Cristo, e esse Cristo que o apóstolo Paulo fala no 3 aqui, é um Cristo exaltado. Se agora eu estou em Cristo, eu sou o quê? Amansado. Você foi amansado?
Quando eu estava lendo isso aqui, falei, nossa, você tem mansidão ao ponto de falar assim, rapaz, o Senhor amansou você, hein? E isso é forte. E tudo isso, eu preciso lembrar o seguinte, eu não mudo, eu sou assim. Não, eu não sou assim mais, eu era assim. Mas agora, como Cristo está na minha vida, eu despi do velho homem, agora eu estou em Cristo. Se você olhar o capítulo 1 do versículo 3, eu queria que você olhasse comigo, você vai ver o seguinte, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, o que eu preciso? Buscar as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, o Pai. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, não mais aqui da terra. Ou seja, eu preciso o seguinte, eu tenho um relacionamento com o Senhor, Cristo é suficiente em mim, Cristo mudou a minha vida, eu sou eleito, eu sou separado, eu sou amado, por isso, agora quem comanda a minha vida não é mais o meu jeito, e sim os propósitos do Senhor Jesus na minha vida. É muito difícil isso. Mas o Evangelho não reforma a carne. O Evangelho mata a carne e vivifica o Espírito. Se nós estamos esperando o Evangelho, ele reformar a carne, nós estamos enganadíssimos. O Evangelho não. O Evangelho mata a carne e transforma a vida através do Espírito. E por isso, o Senhor, Ele vai trabalhando em mim e em você, para que nós estejamos preparados nessa caminhada de passo em passo. É como você assim, hoje eu vou fazer isso porque eu recebi a palavra e eu vou fazer isso. E quando você termina de fazer isso, você acha que você está confiante suficientemente no Senhor, que você fez agora. Aí vem outra prova, vem outra situação. E assim é na vida do crente. Porque nós não somos daqui. Se você espera em alcançar, acabei de chegar nesse morro e acabou meus problemas agora, acabaram todos os meus problemas, acabaram minhas dificuldades, agora eu vou viver só no topo do morro tranquilo. Não está escrito na palavra de Deus. Mas uma coisa é importante eu e você lembrarmos, que Cristo é suficiente para te sustentar, seja no deserto, seja na montanha, seja na água, seja na terra, seja no fogo, seja na bênção, seja na dificuldade. Porque eu e você, nós, pela graça dele, nós somos eleitos, somos separados e somos amados. Apóstolo Paulo, ele vai escrever para a igreja, ele vai escrever para a igreja reconectar que Cristo é suficiente, para a igreja voltar a crer, para a igreja ir renunciando qualquer coisa fora disso aqui. Por quê? Quando eu começo a meditar, começo a refletir que o Senhor tem que me encher de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, por que o Senhor tem que me encher disso? Dessas virtudes? Por quê? Porque eu vou viver numa sociedade, porque eu vou viver numa família, porque eu vou viver numa igreja, porque eu vou viver no trabalho, porque eu vou viver relacionando com pessoas que estão próximas de mim, pessoas que estão distantes de mim, pessoas que vão me agradar e vão me desagradar. E se eu olhar como velho homem, eu vou tirar Cristo do lado e vou ser Cristo. E aí, o que ele pede para nós? Que nós devemos reconectar a Ele. Porque quando nós vivermos e vivemos numa sociedade, na igreja, em casa, aonde for,
nós precisamos o quê? O versículo 13. Queria que a igreja lesse. Ou seja, ele traz informações que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. E essas coisas do alto é Cristo. Nós devemos buscar as coisas do alto. Que essas coisas do alto ela é Cristo. Nós precisamos lembrar que nós somos despidos daquilo que afastava a gente do Senhor. Agora nós somos revestidos de graça, sem merecer. E quando somos revestidos, o Espírito Santo de Deus nos enche de virtudes que vêm de Deus. Misericórdia, bondade, mansidão, humildade, longanimidade, para que você possa me suportar e eu possa suportar você. E esse suportar é o quê? Hoje eu suporto você, amanhã eu não suporto não. É assim? Hoje eu não aguento ver você. É assim? Vou largar você porque eu não aguento mais ver você. A palavra de Deus começa primeiro em nós, para depois que ela fizer aquilo que aprove o Senhor fazer em nós, vai fazer através de nós. Cristo é suficiente para transformar a minha vida. E Cristo é suficiente para transformar a minha vida, e através da transformação da minha vida, me enchendo das virtudes dele, eu possa fazer o quê? Levar o amor, suportar, carregar. Suportar aqui é carregar, é suportar mesmo, é carregar uns aos outros. Ou seja, você recebeu aquilo de graça, você recebeu perdão de graça, você recebeu amor de graça, você recebeu a presença do Espírito Santo de graça dentro de você, você está cheio, e agora Cristo é suficiente para você olhar para o Arley e amá-lo, mesmo quando ele desagradar você. Nós estamos preparados para isso como igreja? Você está preparado para isso como sua família? Você está preparado para isso quando alguém te disser não? Quando alguém te tratar da forma que você não estava esperando? Como você fica quando alguém não trata você como você gostaria? E quando trata de novo? 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 Por isso, o tema Reconectando a Família, nós somos a família de Cristo. Reconectando para a gente trazer à memória quem nós somos. Nós somos a família de Cristo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós não podemos esperar isso do mundo. Nós não podemos esperar isso de quem não entregou a vida para Jesus. Nós não podemos esperar isso, que as pessoas lá do mundo possam suportar a gente. Mas nós devemos fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer e nos encheu da virtude dele, através do Espírito Santo. Sem esperar nada em troca. Nós estamos acostumados a levar e receber, seja coisa boa e seja coisa ruim. Ultimamente a gente anda armado. Armado não são com armas, armado no nosso ser. E isso não é de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Então, o que o apóstolo Paulo vai trazer para nós aqui? Que informação? Eu devo suportar uns aos outros. Eu devo perdoar mutuamente. Eu devo apresentar minha vida pedindo perdão ao Senhor, mas eu devo também perdoar quem me ofendeu, em nome de Jesus, sem esperar que Ele me perdoe.
A iniciativa é minha. Não porque eu sou bonzinho, mas porque eu sou o quê? Separado e amado pelo Senhor. A iniciativa tem que ser porque Cristo é suficiente para a minha vida, para eu pedir um perdão, mesmo sem receber esse perdão de troca. Para eu liberar um perdão, mesmo sem receber esse perdão. Mas o importa é que Cristo é suficiente em mim. Ele morreu por mim. Ele é o meu líder. Ele mudou a minha vida. E eu estou conectado a Ele eternamente. Porque se eu não fizer isso, vou viver uma vida de aparência. E vivendo uma vida de aparência, eu não prospero. E aí, o que o Senhor ensina para mim? Como eu vou fazer isso, Vilmar? Como eu vou fazer isso? Tem coisa que você fala aí, ou que está escrito na palavra de Deus, que não dá. Não é fácil. Mas é pela fé. E o versículo 14 vai ensinar para nós como nós devemos fazer isso. Vamos ler o versículo 14? Acima de tudo, isto porém esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Eu lembro uma história que nós fomos num lugar, me chamaram, sabe, para uma missão. Eu achei que essa missão era tranquila, lá na Bahia. E aí me chamaram, 2 amigos meus, sabe? Me chamaram, mas vamos ali que tem um probleminha com os fazendeiros ali. Aí você vai lá, você dá uma acalmada. Aí fui lá, 1.500 quilômetros, rapaz. Chegamos lá, eu achei que era um negócio assim calmo, né? Aí cheguei, sentei na casa, aí era uma propriedade. Nessa propriedade tinha, o pai tinha 3 esposas. E aí ele tinha uns 18 filhos, mais ou menos. Uns 6 ou 7 com cada um. Eu não estou sabendo de nada, achei que era um negócio leve. Aí entrei na casa, não tinha todos os filhos lá. Tinha lá, tipo assim, 2 de cá, 2 de lá, 2 de cá, e facão, espingarda, machado. Eu falei, não, o que é isso, gente? Aí eu olhei assim, não vou falar o nome dos 2 amigos não, porque... Eu falei, rapaz, mas que furada que você me colocou, hein? Não, você fica em oração aí, fica em oração. Eu falei, tá, beleza. E aí começou a reunião, e ninguém conversava com ninguém, tinha um contador no meio, e o contador conversava, porque todo mundo era dono da terra, ninguém conversava com ninguém, os filhos dessa esposa aqui não conversavam com os filhos dessa aqui, e o pai mesmo tinha morrido. Então o problema estava lá e aí não deu acordo, não deu nada, deu briga para tudo quanto é lado. Eu estou ali, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, Deus. Aí daqui a pouco um amigo meu falou assim, já que vocês estão brigando com o outro aí, vamos resolver isso lá na propriedade. Eu falei, hã? Vamos, chama todo mundo de cá, chama todo mundo de lá, e nós vamos dar umas 3 viagens, vamos na propriedade. Eu falei, rapaz, você é doido, rapaz, você não está resolvendo aqui, vai resolver lá que eles vão se matar. E rapaz, foi engraçado, porque eu subi com um grupo da família, com espingarda, facão, tudo. O outro amigo meu subiu com outro grupo da família, e o outro subiu com outro grupo, assim, ó. E nós andamos assim uns 40 minutos, morro acima. Quando chegou lá, para ver onde era a divisa, para ver se... Chegou lá no alto, ninguém conversava com ninguém. E só falava assim na subida, se rir para mim, eu dou um tiro nele. E eu lembrei desse texto. Acima de tudo, porém, esteja o quê? O amor. Porque o amor é o vínculo, é o ligamento de tudo que nós lemos no versículo 12. E aí nós começamos a subir, eu do lado de cá falando, não, vocês têm que perdoar, vocês têm que calmar, vocês não têm culpa, vocês nasceram. E o Senhor fez vocês. E os outros 2 amigos meus também foram falando, sem nós saber, um longe do outro. Olha, vocês são irmãos. Não, você está doido. E tal, falei, calma. Aqui, ó. Aqui a peixeira assim, ó. Está afiado. Ai.
Final das contas, quando chegou lá em cima, 1 hora, juntou todo mundo. E aí, nós três começamos a ministrar que Deus tinha feito aquela oportunidade ali, que Cristo era suficiente. E que tinha dificuldade, tinha problema, tinha briga, tinha falta de perdão, mas que o amor de Cristo tinha o poder de restaurar tudo aquilo ali. E vocês não sabem o que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Foi uma das coisas lindas que eu vi, que Deus fez. No meio do mato, eles estavam tudo assim, ó, longe assim. O Espírito Santo tocou em um lá. Fez assim: não, por mim tudo bem. Eu dou as mãos a ele aqui. E começou, pum, 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 pum. Daqui a pouco, aqueles 18, estava tudo de mãos dadas, para a glória de Deus, porque o amor que liga, o amor de Cristo, que tira toda a raiva, toda a mágoa. Por isso que Cristo é suficiente. Eles se perdoaram, eles abraçaram, eles choraram. Nós ficamos mais de 3 horas lá em cima. E Deus fez uma grande obra. Por quê? Porque tudo está ligado em quê? No amor, que é o vínculo da perfeição. Esse amor é qual amor? O amor de Cristo. O amor de Deus o Pai, que envia Cristo Jesus. Ou seja, para eu cumprir, para suportar, para perdoar, além de eu ser santo, amado, eleito do Senhor, as misericórdias do Senhor estão sobre minha vida, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu preciso estar cheio de quê? Do amor do Senhor. Porque através do amor do Senhor, as outras virtudes todas vão ser ligadas. E esse ligar, gente, Vitor mexe com o esporte. Quando há problema no ligamento de uma pessoa, Vitor, o que acontece? Não desenvolve, não consegue. É o ligamento mesmo. Quem já teve problema com aquele ligamento do joelho? Jefferson, não sei se o Vitor também já teve, Vitor. Entendeu? Não complica tudo. Esse ligamento do amor, o amor é o vínculo da perfeição. Completa tudo. Deixa eu olhar para você. Quando você teve numa situação na sua família, quando você teve numa situação na sociedade, quando você teve a sua situação na igreja, que você deu lugar para o amor, você enxergou da mesma forma que você enxergava? Pensa na situação aí, que você vê igual com a razão total. Você falou, hoje é meu dia. E aí o Espírito Santo mostrou para você que o vínculo da perfeição é o amor. Como você chegou naquela situação? Por isso nós precisamos dar sequência nisso no nosso coração. Nós precisamos deixar isso trabalhar, deixar Cristo continuar realizando tudo o que Ele quer através de nós. E como resposta, para a gente saber se as decisões são boas ou ruins, se é isso que eu devo fazer nesta noite, o versículo 16, o versículo 15 vai falar, olha aí, seja a paz de Cristo. Você já sentiu paz quando você está numa situação que todo mundo fala assim, não toma essa decisão, que você vai se decepcionar. Mas a paz do Senhor, o amor do Senhor, te dá força para você tomar a decisão que glorifique o Senhor, que glorifique o Senhor. E isso te dá paz. O que nós precisamos aqui não é andarmos como nós queremos,
não é andar como as pessoas querem, não é agirmos como nós queremos, nem como as pessoas querem. Nós precisamos andarmos, precisamos caminharmos, precisamos agirmos no amor do Senhor e com paz no coração. Essa paz vem do Senhor. E se você tiver dúvida para tomar qualquer decisão, olha o versículo 16. O que precisa habitar em você? Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Ou seja, aqui está o procedimento de uma família reconectada no Senhor. Aqui está o procedimento, tudinho, de uma pessoa que é do Senhor. Eu tenho dúvida. O que eu faço com a dúvida? A palavra do Senhor. Eu quero tomar essa decisão, mas todo mundo falou para mim não tomar, mas eu estou em paz com o Senhor. Tome essa decisão. Em nome de Jesus. Essa noite, talvez você possa estar aqui falando assim, pastor, mas qual é a aplicação para a minha vida? A aplicação para a minha vida e para a sua vida é: nós somos do Senhor e Cristo é suficiente para nos ajudar a continuarmos no vínculo da perfeição, que é o amor do Senhor. Agindo com misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão e com longanimidade. Suportando um ao outro e perdoando mutuamente, em nome de Jesus. Pastor, mas a minha história, ela passou por uma desgraça total, um caos total, e como eu faço? A palavra de Deus fala para nós que hoje é dia de se recomeçar. Recomeçar lembrando quem você é. Recomeçar a sua história lembrando que você é eleita, que você é eleito, que você é santo, separado e que você é amado de Deus. E que Cristo é suficiente para você. E Ele há de te ajudar no recomeço da sua história, hoje. Minha família está vivendo um momento difícil, uma frieza total. Reconecte. Primeiro você com o Senhor. O apóstolo Paulo vai falar aqui para esses irmãos, sabe o quê? Não vou falar somente de doutrina. No capítulo 3 em diante, ele vai falar de prática diária. E o que nós precisamos, além da palavra de Deus, é praticar. E pela fé, eu vou praticar, porque Cristo é suficiente para a minha vida. Queria orar por você nessa noite. Como está você? Como você está? Seco? Cadê aquele brilho nos olhos? Cadê aquela alegria? Que nada pode separar você do amor de Deus. Que não há mais condenação na sua vida por meio de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo habita em você. O Senhor quer te renovar aqui nesta noite. E o Senhor só quer uma coisa de você e de mim: obediência. 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 Você que está querendo começar a recomeçar, você não morreu, você está vivo. Deus te ama
E Deus vai te encher nesta noite, em nome de Jesus, de bondade, de virtudes. E o amor do Senhor vai fazer esses ligamentos todinho que precisa. E a paz do Senhor será sobre a sua vida. Você que está sem paz aqui nessa noite, em nome de Jesus, ore agora, falando: Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Eu sou do Senhor, o Senhor é suficiente na minha vida, comanda a minha vida, me dá paz, para eu dizer sim ou não. O que passar disso não é de Deus. Me ajuda eu tomar essa decisão hoje. E aqueles que estão vivendo o que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Colosso e deixou registrado para cada um de nós, que vocês continuem fazendo, no nome de Jesus. Ore nesse momento ao Senhor. Você que quer tomar uma decisão nessa noite, não volta para casa sem tomar uma decisão por fé. Seja para perdoar, seja para suportar. Peça ao Senhor, nesse momento, para te encher. Lembrando quem você é, e Ele é suficiente para você. Ele já fez tudo que nós precisávamos. Você que quer recomeçar, eu queria convidar você a botar a mão no seu coração. Todos que nesse momento estão tomando decisão, põe a mão no seu coração, para um marco na sua vida hoje, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Recomeçar, encher e tomar decisões, lembrando que Cristo é suficiente. Senhor, nosso Deus, nós agora oramos no nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui e aqueles que estão remotamente conosco. Nós oramos no nome de Jesus, pedindo força do Senhor, renovo do Senhor, bálsamo do Senhor, fé no Senhor, e que o Senhor, em nome de Jesus, encha cada um, Senhor meu Deus, cada um de nós, reveste-nos, Pai, das virtudes do Senhor, para que possamos, Pai, seguir a nossa vida, na doçura de ter o Teu Santo Espírito dentro de nós, na sensibilidade que o Senhor espera de nós, perante aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo, e perante todos aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. Possamos, Pai, não esperar nada em troca, porque já recebemos do Senhor de graça o perdão, a graça, a presença e o amor. Ensina-nos, Pai, capacita-nos, Pai, e nos fortaleça para sairmos daqui alegres, felizes, porque o Senhor é suficiente em nossas vidas. Reconecta, Pai, a nossa família no Senhor, nas virtudes do Senhor, na Tua palavra, e que a paz do Senhor transborde em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém?